Em 1832 foi lançada a canção Jump Jim Crow, performada por Thomas G. Rice, que usando uma blackface repetia estereótipos relacionados a pessoas negras, fazendo uma caricatura delas e ridicularizando-as. A sociedade da época associava pessoas negras ao corvo, em inglês crow, e quando leis que segregavam pessoas negras das brancas, separando as duas, foram aprovadas, essas leis ficaram conhecidas como leis de Jim Crow. Esse período e também essas leis são o tema do Vogalizando a História de hoje. Os Estados Unidos da América foram o primeiro país do continente a conquistar sua independência, declarando ela em 1776. Dos 56 signatários da Declaração de Independência, 40 deles possuíam pessoas escravizadas, e a escravidão foi mantida no país, mesmo tendo a liberdade como uma das principais pautas para a conquista dessa independência. A historiadora Barbara Field já declarou que a manutenção da escravidão foi o principal evento que causou a Guerra Civil Americana, travada entre 1861 e 1865, que já tem vídeo aqui no canal e que, se tu não viu, tá viajando. Só que a escravidão era um assunto debatido no país nos anos que antecederam a guerra, até porque nem todo mundo concordava com essa prática e porque tinha escravizado pra caramba. Em 1850, os escravizados listados no inventário dos seus senhores ao lado de gado e equipamentos agrícolas equivaliam a 1/5 da riqueza da nação. Em 1860 eram 4 milhões de escravizados, ou seja, 1 a cada 7 americanos pertencia a um outro americano. Na década de 1850, a expansão da escravidão foi motivo de debate. E em 1857, uma polêmica decisão da Suprema Corte, no caso Dred Scott, determinou que pessoas de origem africana, sejam elas escravizadas ou não, não estariam protegidas pela Constituição dos Estados Unidos, ou seja, elas não teriam direito a nada. O Dred Scott era um escravizado que viveu com o seu senhor em regiões onde a escravidão não era permitida. E depois da morte do cara, a viúva dele tomou posse do escravizado. Ele pediu liberdade, foi negado e o cara entrou com uma ação judicial. Foram anos de indas e vindas até que se decidiu que, como ele não era cidadão, nem tinha que estar pedindo nada na justiça. Mas com o fim da Guerra Civil, os escravizados conquistariam o seu direito à liberdade, à cidadania e ao voto, através das 13ª, 14ª e 15ª emenda da Constituição. Após o fim da guerra, teve início o período de reconstrução, e não só reconstrução da estrutura do país, mas sim o processo de integração dos Estados Confederados da América nos Estados Unidos da América e bem como da população negra aos direitos do país. A reconstrução trouxe a reintegração e os ex-escravizados agora eram vistos como cidadãos com direitos. Mas a vida nem sempre é um morango. O vice do Lincoln era um cara chamado Andrew Johnson e foi ele que assumiu a presidência depois do assassinato do presidente. E esse cara era um ex-dono de escravizados. E esse período de reconstrução não é bem visto com carinho por muita gente que estava ligada à causa confederada. Depois da guerra, muitos estados do sul foram ocupados por tropas da União, que estavam ali para evitar que novas revoltas acontecessem. Mas aconteceu também que muitos sulistas estavam com um orgulho ferido e ressentidos com a população negra, responsabilizada pela derrota na guerra. Depois de determinado momento, a guerra civil tinha sido para acabar com a escravidão, mas no sul ela era um sistema econômico. Quando ela acabou, o sul estava destruído e sua economia estava em frangalhos. Então os caras deram um jeito de fazer os ex-escravizados construírem tudo de novo. Veja bem, pouco a pouco os estados do sul foram recuperando seu poder político. Em 1877, Rutherford Hayes venceu a eleição presidencial, uma das mais apertadas da história, uma daquelas em que o cara perdeu no número total de votos, mas ganhou no número de colégios eleitorais. O que aconteceu foi que o cara retirou do sul as tropas da União e desse jeito a reconstrução chegou ao fim. Depois da guerra e do fim dos Estados Confederados da América, novas constituições foram aprovadas nos estados do sul e 17 estados aprovaram leis segregacionistas. Uma questão importante que nem todo mundo tá ligado é que na seção 1 da 13ª emenda tá escrito que não haverá escravidão ou servidão involuntária, exceto como punição para um crime que o réu tenha sido condenado. A partir daí, começou um processo de prisão em massa da população negra e por qualquer crime, tipo vagabundagem. Qual a tua profissão? YouTuber? Vagabundo. Tá preso. Desse jeito, os negros voltaram a trabalhar para os brancos em situação de escravidão. Em algumas situações, o mesmo crime era cometido por negros e brancos e os negros passavam mais tempo nos campos de trabalho. No começo do período da reconstrução, se viu pessoas negras sendo eleitas para ocupar cargos públicos, muitas vezes por conta de votos de ex-escravizados. Mas vendo que isso estava acontecendo, o voto das pessoas negras também passou a ser um alvo. Em 1896, na Louisiana, o número de eleitores negros era de pouco mais de 130 mil. 2 anos depois, em 1898, esse número era de pouco mais de 5 mil.
Mas como? As emendas permitiam o voto da população negra. O que é que aconteceu que fez esse número cair tanto? Começaram a exigir testes de alfabetização e comprovantes de residência fixa, o que impedia na prática o voto da população negra. Na legislação, tinham restrições de propriedades que pessoas negras pudessem adquirir e quem aplicava esses testes de alfabetização era um funcionário público branco, que colocava texto difícil pra caralho pra quem era negro e o abecedário da Xuxa pra quem era branco. E tu pode pensar que isso também impediria brancos pobres de votar, porque o branco pobre não teria acesso à educação formal e por mais fácil que o teste de alfabetização fosse, ele também não conseguiria passar. Mas aí tu se engana, meu amigo, porque tinha a tal cláusula do avô, que dizia que todas as pessoas que tinham um avô que podia votar antes da Guerra Civil estava dispensada de fazer o teste de alfabetização e de apresentar o comprovante de residência. Ou seja, a grande maioria dos negros não poderia votar, porque seus avós eram escravizados antes da guerra e não tinham direito ao voto. Mas aí digamos que um homem negro passou em todos esses testes e conseguiu seu direito ao voto. Opa, beleza, coisa linda, lá vai ele voltar. Putz, uns caras de capuz branco pegaram ele e deram uma camaçada de pau. Não vai conseguir votar. Ou então, não acontecia nada com ele votava certinho, mas quando voltava pra casa, a casa do cara tava pegando fogo. Era perigoso. E na Louisiana, era comum que eleições fossem suspensas por conta da violência que acontecia durante a campanha. Com a falta de pessoas negras participando das eleições, caiu drasticamente o número de pessoas negras ocupando cargos públicos. No final do século XIX, eram 20 membros negros no Congresso americano, mas em 1901, quando terminou o mandato do George Henry White, só viria tanta pessoa negra ocupando esse cargo em 1928. Como era o nome de eleitores que eram escolhidos para compor júris, pessoas negras só eram vistas em tribunais como réus, e a cor da pele dos acusados era essencial para a decisão que esse júri ia tomar. Uma prática da época eram os linchamentos, onde várias pessoas negras foram espancadas em público em atos de extrema violência, o que fez com que muitos negros decidissem deixar o sul dos Estados Unidos, em direção ao norte ou ao oeste, onde leis segregacionistas existiam, mas a violência era menor. Aí no ano de 1915, o cineasta americano D.W. Griffith lança o filme O Nascimento de uma Nação, o maior filme americano até então, que foi um sucesso de público e um fenômeno político e cultural. Só que no filme, toda vez que um personagem negro aparecia, ele era retratado como uma espécie de selvagem. E a Ku Klux Klan foi retratada de maneira heróica, o que fez com que aquele homem branco, o racista que se via como herói, visse na Klan a maneira de demonstrar o seu heroísmo. Nos anos seguintes, a Klan, já esquecida há bastante tempo, voltaria a ser popular. E para tu ter uma ideia de quão influente esse filme foi, a prática de queimar cruzes não era um hábito do grupo quando ele foi fundado lá depois da Guerra Civil, não senhor. Isso começou a ser praticado depois que foi mostrado no filme, de maneira artística, mas não histórica. Caso tu queira saber um pouquinho mais sobre a Ku Klux Klan, tem um vídeo exclusivo pro Vogalover de carteirinha que assinou o plano aqui do nosso canal. Vai lá, se torna um membro que vale a pena. O presidente da época, Woodrow Wilson, que nomeou sulistas segregacionistas para o seu gabinete, exibiu o filme na Casa Branca e ele fortaleceu aquela ideia de que o homem negro era perigoso e que ele tinha que ser colocado atrás das grades para ser controlado. Se temia que os homens negros atacassem as mulheres brancas. Se tu tá lembrado daquele nosso vídeo sobre a história da Libéria, tu vai lembrar que uma das motivações para mandar os homens negros de volta para a África era porque muitas mulheres brancas estavam preferindo namorar os homens negros do que namorar os brancos. Era um escândalo ver um homem negro tocando numa mulher branca. Em praticamente todo o país, leis anti-miscigenação que impediam o relacionamento interracial foram aprovadas. Pra tu ter uma ideia, na Geórgia, barbeiros negros não podiam cortar o cabelo de mulheres brancas. Isso tu lembra do nosso vídeo do massacre de Tulsa? Tu também vai lembrar que o estopim para isso foi um incidente entre um menino negro e uma menina branca, onde não se sabe ao certo o que aconteceu entre os dois, mas a menina depois disse que o guri não fez nenhuma maldade com ela. Mesmo assim, a população branca se revoltou. A violência contra a população negra e os ataques da Ku Klux Klan foram bem frequentes na primeira metade do século XX. Não que eles não aconteçam hoje, e é importante a gente lembrar dessa foto aqui, que foi feita na Flórida, quando um gerente de hotel jogou ácido clorídrico em uma piscina onde pessoas negras estavam se banhando. Foi nesse ano, 1964, que as leis de Jim Crow deixaram de ser aplicadas, mas de 1887 até ali foi um longo caminho. Quando essas leis passaram a ser aplicadas, as pessoas negras passaram a ser impedidas de frequentar o mesmo espaço que as pessoas brancas, essas leis não receberam o nome de Jim Crow, não tinham um nome oficial. Mas conforme elas foram se popularizando, elas começaram a ser chamadas dessa forma. 9 estados aprovaram leis que exigiam a separação do transporte público, sob a justificativa que era para garantir o conforto dos usuários desse serviço. E as acomodações deveriam ser iguais, mas separadas. Termo esse ficou conhecido depois do caso Plessy versus Ferguson.
Olha só, havia penas de prisão e multas para pessoas que ocupassem um espaço destinado para pessoas de outra cor de pele. Aí um cara chamado Homer Plessy, que dizia que era 7/8 branco e 1/8 negro, sentou num balcão para brancos e, resumidamente, foi preso. O cara entrou na justiça, pediu o direito para usar aquele espaço e a corte decidiu por 7-1 que a segregação não violava a Constituição, que o Plessy não tinha que estar sentado onde ele estava e que os negros teriam direito a um espaço igual, mas separado. O juiz John Marshall Harlan foi contrário a essa decisão. Ele disse que não havia um sistema de casta nos Estados Unidos e que a Constituição não via a cor de pele de ninguém. Mas o cara era minoria e essa decisão só ajudou a fortalecer a segregação nos Estados Unidos. Apesar de, na teoria, esses dois espaços, para negros e brancos, serem iguais, na prática não era isso que acontecia, porque era visível o abandono das instalações para negros. As escolas para crianças negras, por exemplo, tinham estrutura pior, material didático de pior qualidade e professores mal preparados. No começo, essa segregação era só no transporte público e nas escolas, mas logo passou para os restaurantes, para os teatros e até para os cemitérios. Na Geórgia, era proibido que pessoas negras fossem enterradas em cemitérios só para brancas. É mole, cara. Haviam bebedouros e banheiros para pessoas brancas e para pessoas negras. E em alguns lugares tinham para pessoas de cor. Ou seja, até mesmo indígenas tinham que ocupar um espaço separado dos brancos. Em cidades litorâneas, o banho na praia era só para branco. Claro, os negros tinham seu espaço também, mas era aquele espaço de pior qualidade. Em 1935, Oklahoma proibiu que brancos e negros andassem de barco juntos, porque isso mostrava a igualdade social. Em 1905, a Geórgia estabeleceu parques separados para brancos e negros. Em Birmingham, no Alabama, em 1930, ficou proibido que brancos e negros jogassem dominó juntos. E no Mississippi, até as prisões tinham espaço separado para os dois. Havia quem dissesse que essas leis segregacionistas eram para proteger a população negra, porque se eles ocupassem o espaço dos brancos seriam hostilizados. E tu pode até pensar que isso só aconteceu nos estados do sul, mas se engana, meu amigo, porque nos estados do norte essas leis também existiam e lá os negros também não tinham acesso aos mesmos serviços. E não tinha um branco contrário a essa lei? Tinha, meu amigo, mas a maioria das pessoas não fazia nada. O cara, quando entrava no restaurante, via ali uma placa dizendo que só pessoas brancas seriam atendidas, lembrava que o racismo era uma merda e seguia a vida dele normal, porque a coisa não era com ele. Alguns brancos que foram além e tentaram defender de maneira mais ativa a população negra foram hostilizados ou vítimas da clã, que fez um trabalho eficiente em colocar pânico na galera. Em 1875, por exemplo, Benjamin Butler propôs uma lei dos direitos civis que estabeleceria que brancos e negros teriam acesso aos mesmos serviços, mas a Suprema Corte considerou essa lei inconstitucional. Havia também uma série de normas de conduta. Um homem branco não precisaria apertar a mão de um homem negro. Era sempre o negro que era apresentado ao branco, nunca o contrário, e não se chamava um homem negro de senhor, chamava direto pelo nome do cara. Episódios como o massacre de Tulsa só reforçam que tinham muitos brancos que não queriam ver o sucesso da população negra e estavam empenhados em garantir que eles ocupassem um espaço inferior na sociedade. Na década de 1950, os bancos recusavam empréstimos que impediam que pessoas negras comprassem as suas casas. Mas nessa década também ganhou força o movimento pelos direitos civis, fazendo com que as leis de Jim Crow perdessem a sua força. A decisão do caso Brown versus Board of Education em 1954 garantiu que era inconstitucional a separação de pessoas brancas e negras em escolas públicas. E 10 anos depois, em 1964, as leis de Jim Crow deixaram de existir, quando as leis de direitos civis entraram em vigor. Mas isso já é assunto para outro vídeo. Chegamos ao final de mais um vídeo e tu pode aproveitar esse momento para se inscrever no canal, porque tu viu até o final e também curtiu o vídeo. Se tu viu até o final e não vai... Por que tu não iria curtir esse vídeo se tu viu até o final? Se tu viu até o final porque tu gostou, então faz o seguinte, meu amigo, também segue a gente no Instagram, segue a gente ali no Twitter, ouve o nosso podcast, cara, mesmo quando tá dirigindo o teu carro, sinal vermelho, trânsito doidão, a melhor companhia, tu pode ter a companhia dos caras do Vogalizando, cara, que vão estar fazendo piada, lendo notícia, respondendo e-mail, respondendo comentário, respondendo um montão de coisa, tu pode ter aparecido lá e nem tá sabendo. Caso já conheça o nosso trabalho e goste do que a gente faz, vira membro do nosso canal, meu amigo, aperta aqui no Seja Membro, tu pode escolher o plano Vogalover, onde tu vai ter prioridade nos comentários, vai ganhar uma insígniazinha do lado do teu nome pra todo mundo saber que tu é membro, vai ter enquetes exclusivas pra poder votar, mas se tu quiser ir além, tu pode ser um Vogalover de carteirinha, onde tu vai ganhar vídeos exclusivos a cada 15 dias. Não perde tempo, irmão, vira membro que vale a pena. Caso tu queira colaborar de maneira espontânea, sem um compromisso, pode mandar um pix pra gente também. Qualquer valor a gente já fica feliz pra caramba. A chave é o nosso e-mail e tá aqui na descrição do vídeo. Um beijo e vamos se amar.